O responsável para desenvolver o tema fluidoterapia no meio espírita é o nosso irmão e companheiro Vladimir Lisso, vice-presidente da FEESP e diretor do Departamento da Assistência Espiritual. É advogado, autor do livro Doação de Órgãos e Transplantes. Então passamos a palavra ao nosso querido irmão Vladimir Lisso. O nosso tema de hoje, dentro desse simpósio das sociedades espíritas, é fluidoterapia. O tema fluidoterapia, na verdade, ele é muito importante para todos nós. Fluidoterapia é justamente o trabalho que nós realizamos nas casas espíritas, principalmente na área de assistência espiritual, trabalhando com base nos fluidos, na terapia, na cura, no alívio dos nossos irmãos que vivenciam problemas de toda ordem, às vezes físicos e às vezes espirituais também. Nós temos uma gama imensa de terapias à nossa disposição, alopatia, homeopatia. Hoje nós trabalhamos com uma série muito grande de terapias alternativas, mas dentro do Espiritismo nós trabalhamos com uma terapia que nós chamamos de fluidoterapia, que tem seus fundamentos científicos e tem seus fundamentos doutrinários também. E às vezes nós vemos a terapia que nós aplicamos na casa espírita, através do passe, através da desobsessão, etc., de uma maneira um pouco ritualista e um pouco mística demais, quando na verdade tudo que nós fazemos na assistência espiritual na casa espírita tem seu fundamento científico e tem seu fundamento doutrinário também. Às vezes a dificuldade que nós temos de aprender um pouquinho melhor a fluidoterapia é a falta do conhecimento, do entendimento um pouco maior, da compreensão daquilo que nós chamamos fluido universal. Este famoso filósofo, ele já dizia que toda pessoa espera por um milagre da sua mente, do seu corpo, de outra pessoa ou simplesmente dos acontecimentos. Nós sabemos que à luz da doutrina espírita nós não aceitamos o milagre, porque pelo menos na acepção usual desta palavra, milagre está associado com a ideia de sobrenatural, algo que acontece, um fato que se manifesta no mundo material e que não tem explicação numa lei natural, estaria além da natureza. Milagre no sentido de espiritismo seria um fato também que se manifesta na vida material. Às vezes esse fato não tem explicação em leis naturais conhecidas, mas com a evolução, com o desenvolvimento, nós vamos desvendando os véus que isolam na natureza o conhecimento que nós não temos nesse instante, e a partir da evolução nós vamos explicando naturalmente, à luz das leis naturais, fatos que até então não tinham explicações. Em se tratando de fluidoterapia, o Espiritismo veio no século passado, seguindo o desenvolvimento de uma outra ciência que se desenvolveu no século XVIII, o magnetismo, trazendo novas leis, estabelecendo a existência dos fluidos, mostrando para todos nós o domínio da espiritualidade, que existe uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual interage o tempo todo com o mundo material e principalmente revelando a existência do fluido universal, que outras doutrinas espiritualistas chamam aí de bioenergia, e nós temos vários nomes. Nós trabalhamos com essa ideia do fluido universal. É uma força viva da natureza que explica, fundamenta, inclusive cientificamente, porque a ideia da existência
existência do fluido universal nem foi desenvolvido na doutrina espírita, já havia sido desenvolvido por Mesmer um século antes, e Kardec incorporou a nossa codificação. Nós temos aí a presença do Espírito interagindo com a matéria. À luz do Espiritismo, nós estabelecemos do Espírito a causa primária de todas as enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, e a partir da ideia da existência do Espírito, nós vamos trabalhando gradativamente na ação dos fluidos. Quando nós falamos de fluidoterapia, nós estamos falando da atuação de um agente terapêutico. Na medicina tradicional, esse agente terapêutico é um medicamento tangível. Na terapia espírita, o agente terapêutico vai ser justamente o fluido. Kardec já nos explica na Gênese que o Espiritismo ele vem trazendo a chave para nós compreendermos melhor coisas até então inexplicadas e inexplicáveis em tempos recuados. Antes do desenvolvimento da teoria dos fluidos, nós atribuímos aos milagres, a algo sobrenatural, as curas que fogem às terapias tradicionais. Hoje nós temos no Espiritismo essa chave para interpretar. Com base na teoria dos fluidos, nós trabalhamos com a ideia da existência em toda parte daquilo que nós chamamos de fluido universal. Existe uma atmosfera fluídica que faz parte do nosso planeta Terra, que envolve todo o nosso sistema solar, toda a nossa nebulosa, a nossa casa galáctica, que é a Via Láctea, né? E daí por todos os cosmos. Esse fluido universal, na concepção da doutrina espírita, ele se apresenta em vários tipos de estados diferenciados, desde o grau de pureza absoluta. Com certeza absoluta, nós não conhecemos e nem temos essa sintonia com esse fluido universal no seu grau de pureza absoluta, devido justamente ao nosso estágio evolutivo, que não atingiu ainda nem a metade do nosso caminho. Mas é este mesmo fluido universal, transformado pela atuação de leis naturais, oriundas de Deus absolutamente perfeitas, que vão determinando todas as transformações da matéria, até o ponto de matéria sólida e matéria tangível. A ciência atualmente não identifica o conceito de fluido universal que existe na doutrina espírita. Falar que hoje em dia a física já identifica o estado de fluido da matéria é uma besteira muito grande que ainda não identifica. Na ciência nós temos os estados de matéria sólido, líquido, gasoso, temos aí o plasma, matéria radiante, temos um quinto estado da matéria, que é um condensado Einstein-Bose, que ainda está sendo estudado pela física atual. As pesquisas dentro da ciência estão procurando desintegrar partículas subatômicas que formam o átomo, e com a desintegração das partículas subatômicas, no futuro a física vai estabelecer a existência dessa matéria que nós chamamos de fluido. Neste momento nós não temos ainda esse conceito. A física mesmo, em toda parte do mundo, ela trabalha dentro da ideia de que existe uma partícula muito mais elementar do que aquelas que são identificadas agora, mas para identificar essa partícula mais elementar de todas, precisa que haja continuidade das pesquisas de desintegração das partículas subatômicas. E a física também já fala de uma lei primordial, que seria uma lei universal, que ela ainda não identificou, mas ainda busca identificar. É importante também que nós estabelecemos como parte do nosso raciocínio a ideia de que os nossos pensamentos, o fluido universal, ele é um tipo de matéria mais quintessenciada do que as ondas eletromagnéticas que existem em todos os ambientes. Alguns físicos, inclusive espíritas, trabalham dentro dessa ordem de ideias. As nossas ondas mentais transitam pelo fluido universal no estado de ondas eletromagnéticas. Isso não é verdade.
pesquisas realizadas pelo líder da parapsicologia russa, o Vassiliev, com 2 sensitivas colocadas em sono hipnótico em salas diferentes. Entre as 2 sensitivas telepatas, nós temos um tipo de elemento que não permite a passagem de quaisquer ondas eletromagnéticas. Nós temos 2 telepatas em 2 salas diferentes, salas blindadas à passagem de quaisquer ondas eletromagnéticas. E o que acontece? Independente de distâncias ou de obstáculos físicos, a telepatia se manifestou. Ou seja, as ondas mentais atravessam um obstáculo às ondas eletromagnéticas, né? Por isso que não dá para estabelecer nosso estudo de fluidos a partir das ondas eletromagnéticas, a não ser por analogia. Nós trabalhamos com vários tipos de fluido, principalmente quando nós falamos de fluidoterapia. Kardec estabelece uma denominação para várias formas pelas quais se apresenta o fluido, principalmente numa assistência espiritual. Nós temos os fluidos espirituais, é o fluido transformado que forma um mundo espiritual. Do ponto de vista de fluido, numa interpretação mais ampla de matéria, o mundo espiritual é formado de matéria também, do estado de fluidos espirituais. Nós temos os fluidos perispirituais, que são aqueles fluidos que nós vamos captando de outras entidades no ambiente fluídico do planeta Terra e que vai formando o nosso perispírito. Temos o fluido vital, ou o fluido magnético, ou o fluido animal, que é aquele fluido que quando nós encarnamos, nós assimilamos do fluido universal e transformado, ele vai dar vida orgânica à matéria. Nós não retornamos para o plano espiritual com o fluido magnético, com o fluido vital, porque ele está associado ao funcionamento do nosso corpo físico. E naturalmente, fluido ele tem várias propriedades: penetrabilidade, eterização, imponderabilidade. O fluido ele atravessa os obstáculos materiais. Se nós temos um espírito desencarnado e se ele tiver um certo conhecimento, quando ele vê uma porta fechada, ele consegue penetrar com facilidade. Por quê? Porque em todo tipo de matéria, a matéria em si, mesmo sólida, ela é formada de pequenas partículas em movimento. E se há pequenas partículas em movimento, existem os espaços intermoleculares, por onde penetra todo tipo de fluido. E essa característica do fluido, a eterização, é muito importante para nós, porque quando o assistido senta na nossa frente para receber um passe, se ele estiver em sintonia com o aplicador de passe, através do pensamento, ligado ao evangelho que ele ouviu na primeira sala, e daí por diante, logicamente que esse passe vai ter uma eficácia maior. Mas a matéria densa, que é o corpo físico, ela não é obstáculo à penetração dos fluidos. Por isso que em todo momento em que nós dermos passe, esse passe vai beneficiar o nosso companheiro, ainda que ele não esteja em sintonia conosco muito direto, né? Nós temos a atmosfera fluídica que forma o planeta Terra, formada de moléculas em diferentes graus de pureza, normalmente de natureza grosseira, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nós não chegamos nem à metade da evolução, que seria o meio caminho de um mundo de regeneração. E os fluidos etéreos fazem parte das regiões superiores. Nós sabemos também, basicamente, que toda a formação e propriedade dos fluidos, nós temos também a formação do perispírito. O que é o nosso perispírito? O espírito é formado de uma essência que nós ainda não conhecemos bem. Não é que este conhecimento está vedado aos espíritos que formam a humanidade espiritual do planeta Terra. A nossa inteligência ainda não se desenvolveu o suficiente para aprender
exatamente qual é a essência do Espírito? Nós trabalhamos com a ideia do perispírito. É a condensação do fluido cósmico em torno de um foco inteligente ou alma. Quando nós desencarnamos, nós estamos lá no plano espiritual. Quando nós sonhamos, nós entramos em processo de desdobramento. Nós encontramos em desdobramento espíritos encarnados e desencarnados, que nós vemos através, estamos vendo o espírito, mas o perispírito em si. O nosso perispírito é formado dos fluidos ambientes, que fazem parte da atmosfera fluídica do nosso planeta Terra. Nós temos ali em processo de desdobramento exatamente o perispírito de um encarnado. A moça está em processo de adormecimento, em processo de sono. O nosso corpo físico não exige a participação mais ativa do espírito, e esse espírito ele pode, com o seu perispírito, adentrar as zonas da parte espiritual, até se deslocar para outras regiões do próprio plano material. Só que o espírito ele carrega consigo o seu perispírito, porque mesmo em estado de desdobramento, mesmo em estado de desencarnado, esse espírito continua atuando sobre a matéria que nós chamamos, na dimensão espiritual, dos fluidos espirituais mais quintessenciados. Então precisa esse corpo fluídico que nós chamamos de perispírito. Dentro desse processo da fluidoterapia também tem um raciocínio muito importante que nós não analisamos muito. O nosso corpo material, ele se desgasta o tempo todo. Nós temos aí no nosso dia a dia uma série enorme de atividades físicas e intelectuais, e automaticamente o que vai acontecendo conosco? Nós vamos nos cansando, o físico se desgasta. Nós repomos o nosso organismo físico através do alimento, através da água, através do ar também. Será que as moléculas que formam o nosso perispírito, também elas se desgastam? Também existe perda nessa parte do fluido que forma o nosso corpo físico? Kardec diz que sim. O pensamento ele tem no perispírito o mesmo efeito que o desgaste físico tem na matéria densa, na matéria orgânica. Nós pensamos, nós projetamos o nosso pensamento em ondas mentais que caminham pela atmosfera fluídica, formando o nosso canal individual mental, e a partir daí, com a irradiação do pensamento, nós temos perdas fluídicas. Nós perdemos moléculas que formam o nosso perispírito. Esse espírito que teve no seu corpo perispiritual uma perda, ele precisa entrar no processo de recomposição. Como que nós recompomos o nosso perispírito? Repetimos, aonde vai ocorrer também perdas de natureza fluídica? Através da lei de sintonia. O nosso padrão mental, ele está num determinado patamar. De acordo com o nosso padrão mental, nós vamos estar em sintonia com um campo fluídico planetário e com seres encarnados e desencarnados com quem nós convivemos o tempo todo. Essa perda fluídica, essa realimentação do perispírito, com base nessa recomposição, é que vai determinar os processos de saúde ou enfermidade. Porque veja bem, meus amigos, se nós estamos com o nosso padrão mental inferior, as nossas ondas mentais se projetam no fluido ambiente em ondas longas e se perdem na metade do caminho. Padrão mental mais elevado, ondas curtas, nós atingimos os planos superiores dessa atmosfera fluídica que forma o nosso campo vibratório planetário. Emitindo pensamentos em ondas curtas, eles sobem, eles se elevam, nós vamos entrar em sintonia com entidades superiores e a partir daí nós vamos realimentando o nosso perispírito com as moléculas mais bem qualificadas do fluido ambiente e de outras entidades também. A partir do momento que o nosso padrão mental ele
as nossas ondas mentais não atingem esses planos superiores que nós acabamos de mencionar, nós vamos colher das moléculas que formam o fluido ambiente, aquelas menos elaboradas, o nosso perispírito, que é a construção do espírito, mal construído, se podemos dizer assim, acaba se manifestando na sua interação com o corpo físico sob a forma de doenças e enfermidades de todo tipo. Fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Kardec explica nas Gênesis que as nossas ondas e raios mentais é que nem a nossa impressão digital para nós espíritos, nenhum de nós projeta ondas mentais exatamente na mesma velocidade que um outro ser pensante, um espírito encarnado ou desencarnado. E essa impressão digital do espírito, que é a sua onda mental, não se mistura com a de nenhum outro ser. E a partir dessas ondas mentais, projetadas através desse envoltório perispiritual que nós temos dentro do nosso campo de encarnado também, nós estamos em sintonia com os fluidos ambientes e fluidos também projetados por outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E a partir daí nós temos a formação do nosso perispírito. O nosso cérebro pensa, mas vamos entender muito bem a colocação de Kardec na Gênese. Perispírito e corpo físico têm a mesma natureza. É matéria no sentido mais lato, mais amplo de matéria, não é? E a partir daí o que nós observamos? Perispírito e corpo físico nada mais são do que instrumentos de espírito. Se dizem propriamente no meio espírita que o perispírito é o modelo organizador biológico. Não é. Modelo organizador biológico é o espírito, que forma, plasma o corpo físico, naturalmente também atendendo às leis genéticas que determinam a formação da matéria, através do perispírito, que é instrumento também. Isso para nós é importante. E o nosso cérebro, ele é um instrumento do espírito, né? Na reencarnação, nós temos a união íntima do perispírito com o organismo físico, e a partir dessa agregação, dessa integração das moléculas fluídicas que formam o nosso perispírito com a matéria orgânica, que nada mais é também do que fluido transformado em matéria sólida, nós temos a manifestação das doenças e da saúde. Vocês percebem que até agora o que eu quis passar para vocês é que a construção do perispírito está dentro do conceito do nosso livre-arbítrio. Padrão mental elevado, perispírito formado de moléculas bem qualificadas. Padrão mental baixo, perispírito formado de moléculas menos qualificadas. E a partir daí a consequência lógica, saúde ou doença se manifestando na matéria orgânica. Aquilo que Jesus já dizia no Evangelho aliás, o Espiritismo é cristão, e tem que ser mesmo, porque todo o Espiritismo já estava no Evangelho do Cristo, né? A cada um segundo suas obras, né? Nós não podemos realmente atribuir a ninguém essas variações. Nós temos alterações localizadas do perispírito, justamente porque, voltamos a repetir, o nosso padrão mental baixo atrai as moléculas malsãs do fluido universal, que se estabelece na nossa composição perispiritual, que interagindo com a matéria orgânica, determina efeitos morais, fisiológicos e patológicos também, a nível de matéria densa. As predisposições mórbidas que estão relacionadas com o espírito, que é o ser pensante, é que na verdade determinam o aparecimento das doenças. A base de toda enfermidade, a causa primeira de toda enfermidade vai ser justamente o nosso espírito, né? Os fluidos bons trazem para nós uma impressão salutar, os fluidos maus provocam uma impressão penosa, e esses fluidos maus, alimentados na composição do nosso perispírito, vai gerar as desordens físicas e as moléstias também.
Kardec já diz na Gênese que os ambientes nos quais abundam os maus espíritos são impregnados de maus fluidos, que as pessoas absorvem pelos poros do corpo esses miasmas pestilenciais, né? Naturalmente que vai absorver os maus fluidos que existem num determinado ambiente aquela criatura encarnada ou desencarnada cujo padrão mental está em sintonia com esse fluido malsão. Mesmo num ambiente onde esteja, num ambiente, vamos dizer, caracterizado por fluidos de qualidades malsãs, a pessoa que tem um padrão vibratório mais elevado vai absorver daquele ambiente as moléculas bem qualificadas. Vamos dar um exemplo bem típico. Jesus encarnou aqui na Terra e Kardec diz que quando o espírito que pertence a uma ordem mais elevada vai encarnar no mundo mais denso, ele tem que fazer uma substituição das moléculas que formam o seu perispírito. Jesus, espírito perfeito, padrão mental elevado, será que ele tinha na atmosfera fluídica do planeta Terra as moléculas bem qualificadas para formar um perispírito que estivesse de acordo com a evolução dele? Sem dúvida nenhuma, porque em todo o ambiente fluídico existem moléculas de várias qualidades. Essas correntes e eflúvios fluídicos, né, nós captamos e projetamos ao mesmo tempo. O nosso pensamento projeta fluido e o nosso pensamento capta fluido também. No ambiente adequado, o que nós temos? Nós nos sentimos bem, nós estamos calmos. Esta calma e esse bem-estar que nós sentimos nesses bons ambientes automaticamente faz com que o espírito vá assimilando moléculas bem elaboradas do fluido universal e automaticamente nós vamos sentindo aquele bem-estar, primeiro espiritual, mas aí através do perispírito nós vamos manifestando esse bem-estar no corpo físico também, né? As palavras e pensamentos implicam em radiação fluídica. Nós temos a nossa atmosfera moral, que nós chamamos de aura. Nós sabemos que a máquina Kirlian de fotografia da aura, ela está sendo muito criticada no mundo todo, mas não que a pesquisa não seja válida, não que não existam as máquinas Kirlian que realmente tirem a foto da aura, mas elas estão desacreditadas devido ao enorme abuso que surgiu no mundo todo, aonde qualquer pessoa em qualquer esquina está dizendo que fabrica a máquina Kirlian. Vai acontecer, não tenho dúvida, com a transcomunicação. Está entrando na moda, vai avacalhar, com certeza absoluta. Todo mundo quer estabelecer relação com o mundo espiritual, toca o telefone, é uma entidade que quer falar comigo, etc. Daqui a pouco a transcomunicação está desacreditada também, não é? E esse cuidado nós precisamos ter. Naturalmente que nós temos a nossa atmosfera moral, que é individual, e a atmosfera coletiva também. Vai existir uma mútua influenciação, por quê? Porque através das ondas mentais nós entramos em sintonia com encarnados e desencarnados afins, com a atmosfera fluídica ambiente, e essa mútua influenciação ela pode significar ansiedade, mal-estar, e num segundo momento, doenças agudas ou crônicas, que ou se manifestam num determinado momento uma enfermidade que não existia, ou então nós temos também o agravamento de algumas enfermidades. Nos Estados Unidos eles pesquisam muito dentro da medicina psicossomática os efeitos do psiquismo nos processos cancerígenos. E a conclusão é que se chega é que em momentos de perturbação psíquica, os processos cancerígenos se agravam mais, né? Nós vamos um pouquinho além da medicina psicossomática, que para no psiquismo, geralmente se referindo àquele inconsciente do ponto de vista material. Nós vamos buscar na manifestação ou agravamento de um processo cancerígeno justamente o espírito, o ser pensante, não é? Emmanuel já nos fala disso. Toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que nos marca a índole.
Deu para entender o que Emmanuel está falando agora, a partir de tudo que nós falamos dos fluidos, não é? Aí ele explica, é por este halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade, não é? É a emanação fluídica do nosso perispírito que estabelece através desse campo de energia que nós criamos à nossa volta, essa associação. Kardec também, principalmente na Gênese, ele trabalha dentro da teoria dos fluidos, explicando justamente aquilo que nós já sabemos. É preciso tratar ao mesmo tempo o corpo e a alma. E aí Kardec explica, não é só o Espiritismo que explica a terapia espírita, é o Espiritismo conjugado com essa ciência que se desenvolveu no século XVIII, que nós chamamos de magnetismo, é que nos traz essa chave para entendermos uma imensidade de fenômenos. Kardec diz que o magnetismo desenvolvido por Mesmer no século XVIII é um grau inferior ao espiritismo. E ele está certo nesta colocação, porque o Mesmer do século XVIII começa a desenvolver a ideia da existência no ser vivo daquilo que ele chamou de magnetismo. Mas Mesmer estabelece a sua ciência de magnetismo sob o aspecto do materialismo, sem reconhecer aquilo que nós incorporamos dentro da terapia espírita, a presença do espírito. O magnetismo de Mesmer, a ação recíproca que os corpos exercem ou podem exercer uns sobre os outros. Dentro do magnetismo, o que é? Magnetizar é dirigir o fluido vital. Para Mesmer, ele trabalha apenas com a ideia do fluido vital, que é um dos tipos de fluidos que nós utilizamos na fluidoterapia do meio espírita. Quando nós damos o passe, na verdade, nós estamos transmitindo ao nosso assistido um elemento formado de fluidos em 3 tipos diferentes. Fluido vital, que é inerente à nossa matéria orgânica, já falamos. Fluido perispiritual, nós transmitimos ao assistido também parte dos fluidos que formam o nosso perispírito, e aí vem a participação do plano espiritual, que na assistência espiritual colabora com aquele fluido mais quintessenciado do que aqueles que nós chamamos de fluidos vitais, mais quintessenciados do que os fluidos que nós formam o nosso perispírito, que Kardec chama de fluido espiritual. E aí nós vamos entendendo um pouco melhor. Esse magnetismo animal, ele tem propriedades específicas, análogas aos enzimas, e segundo o conceito do magnetismo, esse magnetismo animal, ele pode ser transmitido a outros corpos, animados ou inanimados também. Se você tira uma fotografia Kirlian de uma rocha, vai aparecer a aura, porque essa rocha é formada de pequenas partículas em movimento, e se há movimento, existe energia, e se há energia, essa energia não se concentra dentro dos limites da matéria sólida. Existe esse magnetismo animal reconhecido pela ciência, mas dentro das experiências que se realizam no meio espírita, nós temos também a manifestação desse magnetismo animal ou fluido vital, em hipótese em que médiuns com características especiais conseguem projetar e tornar visível num determinado ambiente aquilo que Charles Richer, depois de Kardec, chamou de ectoplasma. O ectoplasma nada mais é do que a exteriorização do nosso magnetismo animal ou do fluido vital. Nós temos também hoje em dia, em pesquisas no mundo todo, esse tipo de fotografia que se chama pesquisas dentro da área da radiônica, né? Hoje em dia existem doutrinas, correntes espiritualistas ou não, nos Estados Unidos, em países da Europa, que realmente reconhecem essa capacidade que tem o ser humano de exteriorizar campos de energia não identificados pela ciência tradicional. Vocês vão perguntar, mas o que a radiônica difere, por exemplo, da máquina Kirlian? É completamente diferente. A radiônica trabalha à distância.
Você pega um fio de cabelo ou uma gota de sangue de uma pessoa, você coloca dentro de uma caixa escura, do lado tem uma almofada ligada a essa caixa escura, e sensitivos especiais conseguem estabelecer um diagnóstico a partir das imagens radiônicas que conduzem energias vibracionais provenientes do sangue ou provenientes de um fio de cabelo, ou às vezes até de um objeto material, né? É o que eles chamam de testemunho. Em computadores também, vocês têm aí nessa foto, essa foto aí é uma foto de imagem radiônica, né? Uma imagem vibracional que, segundo os pesquisadores nessa área, são captados através de projeção à distância, né? Temos também aí imagens de computadores que trabalham dentro da área da termografia. O cientista ainda não reconhece a existência dos fluidos, da aura, dessa energia que emana do ser vivo. Mas a partir também da termografia, nós estabelecemos em imagens de laboratório, captados em fotografias, focos enfermiços, através do que? Segundo os cientistas que trabalham nesta área, todos os focos enfermiços que existem na matéria orgânica provocam um deslocamento de calor que se localiza na periferia da pele, né? Através de computador nós observamos esses focos. Vocês têm lá a parte mais branca da fotografia mostrando esses focos enfermiços. Na Itália, em 1978, nós tivemos uma evolução maravilhosa, porque o Nicola Cutolo, um grande paranormal italiano, né, um grande médium de cura, ele foi o primeiro sensitivo a obter autorização para aplicar fluidoterapia dentro de um hospital italiano, o Santa Venere, em Bari, né? Vocês percebem que num país de primeiro mundo, a Itália, ainda muito controlada pela religião tradicional, etc., nós já temos essa abertura. O futuro vai ser esse, né? Nós vamos ter os hospitais onde nós fazemos as cirurgias, onde nós aplicamos os medicamentos, mas num determinado momento nós teremos dentro dos hospitais também aqueles sensitivos que vão trabalhar no perispírito enquanto os médicos trabalham na matéria orgânica. E logicamente o processo de cura ele vai se acelerar. É por isso que quando o assistido vem na casa espírita, o que nós dizemos para ele? Olha, o tratamento espiritual não dispensa os cuidados médicos, porque a partir do momento que a doença que teve origem no nosso espírito se manifesta na matéria orgânica, nós precisamos do anti-inflamatório, do antibiótico, enfim, os medicamentos tradicionais. Mas o tratamento convencional, conjugado com a fluidoterapia, que nós fazemos na fluidoterapia, nós doamos um fluido bom que faz parte do nosso campo de fluido vital, do nosso campo de fluido perispiritual para o assistido. Automaticamente, quando nós projetamos o fluido, nós vamos ajudar esse assistido a eliminar parte dos fluidos negativos, que às vezes são responsáveis pelo processo de enfermidade. E esse perispírito mais bem qualificado, também interagindo com a matéria orgânica, juntamente com a substância medicamentosa, acelera o processo de cura, não é? Por isso que o tratamento espiritual é muito importante. Isso já vem do magnetismo. No indivíduo são e bem equilibrado, a tensão magnética é normal. Se essa tensão magnética é aumentada, vai ocorrer um aumento da atividade orgânica. Depois, a atividade orgânica diminui. O equilíbrio funcional se rompe e se instala aí com facilidade o processo de enfermidade. O poder das mãos já não é novidade para nós. A maneira mais tradicional que nós utilizamos na fluidoterapia é justamente o nosso passe. A primeira informação que nós temos sobre a fluidoterapia, para quem não sabe, data de 15.000 anos atrás. Na Idade da Pedra, em algumas cavernas que nós descobrimos lá na zona dos Pirineus da Europa, nós verificamos gravuras que têm esses 15.000 anos, aonde pessoas especiais
estão aplicando passes com as mãos. Nós chamamos de passes, provavelmente eles davam outro nome. Papiros egípcios fala dos passes. Na mitologia grega tem lá o Asclépio, que segundo a mitologia, ele tinha o dom de Deus, ele curava com as mãos. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, quando ele começou a desenvolver os primeiros passos da medicina na Grécia, ele também atuava com as mãos. Galeno, já na nossa época, em Roma, ele também fazia suaves massagens nas pessoas que ele estava tratando. Eles aplicavam lá vários tipos de terapias, os sanguessugas, os suadouros e daí por diante. Mas eles utilizavam as mãos também. 2 imperadores romanos, um deles Vespasiano também, tinha uma capacidade de cura também, sempre usando as mãos. E na verdade, para nós, o grande percursor da fluidoterapia, que nós estabelecemos no meio espírita através do passe, foi Jesus. Jesus, durante toda a sua vida, ele aplicou passes. Ele fazia imposição de mãos, mas ele também fazia movimentos. Em determinado momento, quando da sua passagem entre nós, ele sentiu a necessidade de colher na fonte o barro, através do qual ele canalizou o fluido, E depois que Jesus partiu, os seus discípulos continuavam dando passes. O catolicismo continua a dar passe, só que chama de benzimento, A doutrina lá que usa o Jorei também dá outro nome, mas é a mesma fluidoterapia. O que é o passe? Já na definição do magnetismo, de acordo com o relatório que Mesmer apresentou para a Sociedade Real de Medicina na sua época, o passe ou o magnetismo que ele desenvolve no século XVIII é dado através da movimentação de polegares e das mãos através de gestos, Nós sabemos que as mãos são elementos concentradores e canalizadores de fluidos sob o influxo da nossa vontade e do nosso pensamento. Não há passes que se estabeleça só no movimento físico. Na hora do passe, para que haja realmente essa figura, essa terapia dentro da área da fluidoterapia, precisa da nossa vontade, porque os nossos fluidos estão concentrados de uma forma muito limitada no nosso organismo e se estende além do nosso organismo numa aura muito estreita. Na hora do passe, através da nossa vontade, nós vamos deslocar uma parte do nosso fluido vital, dos nossos fluidos perispirituais. Os espíritos estão ali participando conosco, entregando a sua parte na terapia espírita, que são os fluidos mais quintessenciados, que Kardec chama de fluido espiritual, e a partir daí o nosso passe tem eficácia. Por que é importante o pensamento? Porque a partícula do fluido que se desloca do nosso organismo perde a qualidade a partir do desligamento. Através do nosso pensamento, nós vamos procurando dar àquele medicamento que nós estamos doando uma qualidade que vai se incorporar como uma das propriedades desse elemento que nós estamos doando, levando a cura. Você está dando passe para uma pessoa que tem um processo de câncer, naturalmente você vai dar esses fluidos a qualificação de cura. A máquina Kirlian, a pesquisa Kirlian bem realizada, ela identifica essas variações. Por exemplo, nesta fotografia nós temos na parte de cima a mão de uma pessoa enferma antes da terapia espírita, antes de receber o passe. Naturalmente que essas fotos são feitas na Rússia, aonde eles não reconhecem a presença do espírito. Agora, na foto inferior nós já temos a mesma mão, com uma luminosidade muito maior, porque justamente após o trabalho de passes que nós realizamos. Nós temos também mãos de sensitivos, que são pessoas que dão passe. Na parte superior, o sensitivo em estado de repouso. Na parte inferior, o sensitivo dando passe, onde nós observamos uma colocação, uma coloração, uma intensidade de luz completamente diferenciada. Kardec nos convida, quando nós estabelecemos as técnicas para aplicação
aplicação da terapia espírita, a busca em 4 fontes diversas. Em primeiro lugar, nós não vamos conhecer fluidoterapia, nem terapia espírita, se nós não conhecermos um pouquinho essa ciência que nós chamamos de magnetismo. A base científica da nossa terapia espírita é o magnetismo desenvolvido por Mesmer. Sem o conhecimento dessa ciência, nós não conhecemos a terapia espírita. O estudo, naturalmente, do magnetismo, da doutrina também, o desenvolvimento, porque a partir do momento que você se incorpora ao trabalho espiritual, depois de ter passado pelas escolas, você está preparado para fazer a doação de fluidos, e a partir daí, fluido é aquilo, eu já disse para vocês, existe uma perda. O colaborador passista, ele tem que conhecer a sua medida de trabalho espiritual. Mas quanto mais nós doamos esse influxo do nosso amor, que nós passamos através do pensamento, qualificando o fluido, mais nós vamos recebendo. É um trabalho maravilhoso que nós podemos entrar. A cura, o que é? A transferência de uma molécula sã, estabelecendo no perispírito uma substituição por moléculas malsãs, e a partir do momento que o perispírito do nosso assistido assimila esses princípios reparadores, nós vamos observar os efeitos no corpo físico, através da cura do processo de enfermidade. Naturalmente que a fluidoterapia se estabelece a nível de perispírito, porque é a nível de perispírito que nós encontramos 2 corpos: perispírito do encarnado, do médium colaborador passista, outro corpo perispiritual do nosso assistido, e a partir daí se estabelece essa comunhão, né? Existe interação com o corpo físico determinando o processo de cura. O agente propulsor na doação dos fluidos vai ser sempre o espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado, e essa substância que nós utilizamos como medicamento no meio espírita, o fluido, ele vai se estabelecer, o processo de terapia vai se manifestar a nível de perispírito. Basicamente é aquilo que Kardec diz na Gênese: substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora, na verdade, vai depender basicamente de quem está doando os fluidos. Por isso que o espírita, principalmente aquele indivíduo que trabalha numa assistência espiritual, ele não é ainda o ser perfeito, porque se nós esperássemos seres perfeitos, nós não conseguiríamos colaboradores na assistência espiritual. Mas ele tem que ser, com certeza, aquela criatura preocupada com a sua reforma íntima, né? A boa intenção, a honestidade. A ação fluídica se estabelece através da doação do fluido do magnetizador. Os espíritos, eles podem fazer a doação de fluidos sem intermediários, né? A obra espírita está cheia de casos em que, em processos de desdobramento, os espíritos encarnados são conduzidos com seu perispírito para a dimensão espiritual, aonde eles vão sofrer um processo de terapia diretamente através da aplicação pelos espíritos, né? O passe, no seu conceito mais comum, ele tem a ver com um passe misto. Na verdade, o que o Kardec diz: o fluido exclusivo do magnetizador, dificilmente ele existe na magnetização, porque Kardec diz, mesmo que o magnetizador for totalmente materialista, na hora que ele vai utilizar a sua energia para curar o seu semelhante, para beneficiar a criatura que está ali à sua frente, automaticamente ele atrai o concurso dos bons espíritos. Por isso que o passe no meio espírita é um misto, onde nós doamos fluido espiritual que transita pelo corpo perispiritual do colaborador passista e se misturam com o fluido vital e moléculas fluídicas do perispírito antes de ser direcionados para o nosso assistido. A melhor maneira de nós mantermos a nossa saúde física e mental, trabalhar em benefício do próximo. Dar passes é uma coisa maravilhosa, porque esses fluidos extraordinários que os espíritos desencarnados doam,
tratados também. Kardec explica que em todos os momentos tem o auxílio dos espíritos, né? Às vezes esse auxílio é espontâneo, mas às vezes esse auxílio é provocado pelo apelo do magnetizador. Lógico, na assistência espiritual, nós fazemos estudos de livros doutrinários, fazemos a prece, fazemos a preparação do ambiente. Com que objetivo? Justamente fazer com que naqueles momentos de duração do trabalho, esse colaborador esteja com o seu padrão elevado, em sintonia também com os desencarnados, para que o passe tenha maior eficácia, né? Esse apelo do magnetizador nós fazemos justamente no início dos trabalhos. Nós temos aí essa foto muito ilustrativa daquilo que nós estamos falando, né? Aquela energia quintessenciada vindo do alto aí, né? Transitando pelo organismo da criatura encarnada e naturalmente num trabalho conjunto que envolve desencarnados e encarnados também, nós temos a transmissão daquilo que nós chamamos de passe. Nos processos de obsessão, às vezes nós não temos manifestação de doença orgânica, né? A enfermidade na obsessão às vezes se manifesta também na parte física. Vamos lembrar aquela mulher encurvada no Evangelho, né? E Jesus diz, quando ele cura aquela mulher encurvada, que ela estava naquele estado devido a uma obsessão que ela carregava consigo durante muito tempo, né? Na obsessão nós vamos procurar fortalecer a alma, que é o espírito encarnado. Na obsessão grave, Kardec explica com todas as letras que é importante expulsar o fluido mal, porque é este fluido mal que faz parte do perispírito e do campo do princípio vital do encarnado, que está mantendo a ligação com o desencarnado obsessor. E a partir daí vem a necessidade de fluidoterapia na desobsessão também. Gustavo Gelei, um contemporâneo do Kardec, ele diz: nós às vezes achamos que a psicofonia é aquele trabalho onde os espíritos obsessores se manifestam para que nós possamos fazer aquilo que nós chamamos impropriamente de doutrinação. Na verdade não tem esse objetivo. Ninguém consegue fazer com que o obsessor reveja a sua posição e seus propósitos em 10 minutos de conversa. Kardec explica que esses obsessores, eles estão sendo ajudados por espíritos desencarnados, mas quando eles são conduzidos para o trabalho de obsessão, as emanações do fluido vital faz com que esses obsessores sintam mais segurança, porque eles estão muito ligados à matéria ainda, em sintonia com o fluido vital que existe no ambiente também, mas que eles sintonizam na hora da psicofonia. Vai haver uma adaptação. Segundo Gustavo Gelei e Kardec também, essa adaptação dos encarnados que nós realizamos no trabalho de desobsessão facilita o retorno dessa entidade ao mundo espiritual e facilita também o acesso das entidades superiores para tratar desse indivíduo. A psicofonia no meio espírita em trabalhos de desobsessão, voltamos a repetir, tem muito mais em vista esse trabalho de magnetização, de fluidoterapia e muito menos a questão da doutrinação, tá certo? A doutrinação ajuda, mas na verdade muito pouco. Naturalmente que nós vamos desenvolver um assistido, uma vontade ativa. Jesus já nos dizia: ajuda-te que o céu te ajudará. O Evangelho faz com que o quê? Exista uma elevação mental. Nós não devemos ficar dando passes em pessoas que não querem ouvir a palestra evangélica. O passe é apenas lenitivo. Quando você aplica o passe, você dá aí uma molécula malsã para o assistido que vai absorver essa molécula, queira ou não, porque é uma molécula fluídica que penetra o corpo físico. Ele vai sofrer um processo de melhora. Mas se ele não tem um processo, um trabalho no sentido de elevação mental, não adianta, ele vai voltar para o dia a dia pensando e vibrando no mesmo padrão. A molécula boa que nós passamos para ele, ele perde logo em seguida. Evangelho cura, passe de desobsessão
instrução é só lenitivo. A educação do espírito é que é fundamental, porque através da educação nós renovamos a mente, nós fortalecemos a alma, que vibrando mentalmente em parâmetros mais elevados, não vai ficar mais doente, né? E aí vem a necessidade da prece também. Nós temos nos trabalhos espirituais a presença constante do plano espiritual. Kardec já explica, mesmo os que não creem são auxiliados pelos espíritos bons. A ação do espírito, segundo Kardec também, vai dar eficácia curadora ao magnetismo humano, que nós chamamos também, vamos repetir, fluido vital, magnetismo animal. Nós temos 4 ou 5 palavras que significam a mesma coisa. Aí nós tentamos encontrar uma definição para cada uma das palavras que tem o mesmo significado. Passamos a não entender mais nada, né? Então essa possibilidade de curas através das mãos é uma das bases principais da terapêutica espírita. Nós temos que ter as escolas de espiritismo, porque precisa haver preparação. A nível de espiritismo, nós vamos desenvolver um trabalho de fluidoterapia como colaboradores passistas de uma assistência espiritual, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, né? Naturalmente, o equilíbrio do trabalhador é essencial, um treinamento adequado, para que ele possa adequadamente também realizar o seu trabalho de paz. Nós temos as operações espirituais também, que às vezes nós observamos no meio espírita. O Dr. Fritz já explica numa das suas manifestações através do Dr. Edson, a cirurgia mediúnica com corte não é para os espíritas, é para os leigos, porque ele dizia que ele cortava, etc., mas com a finalidade de impressionar aqueles que não aceitam o trabalho espiritual. Mas dentro das operações espirituais nós temos o quê? O trabalho do espírito, utilizando recursos diversos. O Dr. Fritz fala que ele capta energias dos médiuns participantes, dos fluidos ambientes. Nós temos uma cirurgia mediúnica, aonde o médium, às vezes com a participação do plano espiritual, corta a matéria orgânica, retira um abscesso, um foco enfermiço. Não há anestesia tradicional, não há processos de hemostasia tradicional, e a operação decorre com muita facilidade. Segundo o Dr. Fritz, durante as cirurgias, às vezes até o médium absorve através dos fluidos grosseiros que emanam da pessoa doente determinadas substâncias viscosas, né? Segundo o Dr. Fritz, na sua monografia, durante a cirurgia o médium absorve focos enfermiços por desmaterialização. Esses fluidos são absorvidos pelo médium, que depois expele dentro de um processo normal de expelição de matéria orgânica, né? Nós temos aí asepsia, esterilização, anestesia, hemostasia. São trabalhos que dentro do processo da medicina são sofisticados. Nós sabemos que com todos esses cuidados nós observamos ainda aí a ocorrência de infecções hospitalares com muita frequência, mas nós explicamos dentro das cirurgias mediúnicas a atuação intensa da fluidoterapia. Continua havendo asepsia, esterilização, anestesia e hemostasia, mas através da captação pelo médium e pelos espíritos dos elementos fluídicos que existem no ambiente, fazendo com esses elementos fluídicos tudo que o médico faz na operação tradicional. Essa eliminação através da matéria orgânica existe. Nós temos também uma dificuldade nas curas, porque quando o nosso assistido vem em busca da assistência espiritual, nós percebemos que a assistência espiritual não tem a mesma eficácia em todos os casos, né? Jesus já nos explica bem essa questão. Em alguns momentos, Jesus curava e dizia: vossos pecados vos são perdoados, haveis pago as vossas dívidas. Por que ele dizia isso? Justamente devido à atuação da lei de ação e reação. Não existe castigo à luz da doutrina espírita
espírita, nem à luz do Evangelho de Jesus. Existe dor, existe sofrimento, como processo de reeducação e não castigo. A dor e o sofrimento, ainda que manifestada em enfermidades orgânicas, ela tem uma função pedagógica. Nós conseguimos realmente estabelecer um processo de cura quando a dor e o sofrimento daquele que se nos apresenta no trabalho de fluidoterapia atingiu aquele ponto de maturidade. O sofrimento e a dor já cumpriu a sua função. Aquele espírito encarnado se reeducou. Automaticamente a dor e o sofrimento pode ser erradicado. A nossa lei de ação e reação, ela não é a do olho por olho, né? Espírito e matéria atuam conjuntamente, ações conscientes ou inconscientes no tempo e no espaço, constroem formas mentais diversas que vão determinar o quê? A construção da nossa individualidade tríplice, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Pensamentos desequilibrados, mantidos com intensidade e persistência, às vezes conduzidos para o plano espiritual, determinam em vidas subsequentes, em reencarnações posteriores, a manifestação desses pensamentos desequilibrados sob a forma de enfermidade. Nós temos aí dentro do nosso campo áurico uma série enorme de variações. A fotografia Kirlian, estabelecida em pesquisas realizadas seriamente, consegue realmente detectar essas variações que nós temos por toda parte. A onda mental estabelece um circuito. Emmanuel já nos avisa os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas podem ser absorvidas através do quê? De um circuito mental, porque existe aquela mútua influenciação. E tudo isso se estabelece através daquilo que nós já falamos bastante. Circuitos mentais que se estabelecem através das ondas mentais de quem está emitindo e daquele que está recepcionando essas ondas, né? Essas alterações propagadas no perispírito, através da absorção de moléculas fluídicas malsãs, têm caráter destrutivo, desequilibra as forças de coesão a nível de perispírito e do corpo físico também. A manifestação da enfermidade do corpo físico nada mais é do que o produto de uma alteração propagada no perispírito, né? Aí nós temos as desordens celulares e fisiológicas, que na verdade são responsáveis pela grande maioria das patologias conhecidas, né? Emmanuel nos explica um pouco mais adiante. Existe um processo de resgate, arrependimento, vem a reação. Às vezes essa reação da ação é a desarmonia que cria no perispírito aquilo que nós chamamos de zonas mórbidas, refletindo no cosmo orgânico sobre a forma de doenças psíquicas e físicas. Ele arremata: todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação, não é? Toda a causa está lá atrás, e essa causa ela se manifesta principalmente dentro desse circuito mental. O reequilíbrio vibratório às vezes envolve longas reparações. Por isso que ele já diz, essas reparações, que é a reação de ação, elas podem durar mais ou menos tempo, considerando o tempo a nível de matéria, mas vai depender justamente do nosso livre-arbítrio. Nós vamos arrematar a nossa palestra de hoje justamente deixando vocês com essa ponderação. Se nós continuarmos fazendo as coisas da maneira que sempre fizemos, tudo o que teremos é aquilo que já temos. Concorda com isso? Sem dúvida, né? A nossa evolução é uma escada, nós temos que subir sempre, aprender cada vez mais, desenvolver a nossa capacidade de amor e a libertação que o Espírito deseja dos agrilhões da matéria que traz consigo as enfermidades físicas também de toda a ordem, é justamente a nossa evolução espiritual. E é esse trabalho espiritual que nós vamos precisar realmente desenvolver daqui para frente.
a libertação das doenças, a libertação da angústia, da depressão, dos processos enfermícios que se manifestam na matéria orgânica, está justamente na reeducação do nosso espírito. E benditos aqueles entre nós que já conseguimos entender isso. Um grande abraço a todos.